Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Bom dia, meus irmãos. Com essas palavras do salmista, no Salmo 147, versículo 1, eu saúdo nossos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com muita alegria que nós nos encontramos mais um domingo para louvar o nosso Deus grandioso, maravilhoso. Nós estaremos, inclusive, num momento muito especial, celebrando a ceia do Senhor. Por essa razão, nossos infantes vão continuar conosco, então ao lado dos seus pais, para que também eles possam ser bem instruídos acerca deste momento, o sacramento da Igreja do Senhor. Pedir o reverendo Otoniel para fazer uma oração ao nosso Deus. Igreja de pé, por gentileza, irmãos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em tua presença, Trindade bendita, o teu povo se reúne no teu santuário. Falo para engrandecer o teu nome, para exaltar-te acima de todas as coisas, porque só tu és Deus em todo o mundo, em toda a face da terra. A tua igreja está reunida neste momento, cantando louvores, exaltando o teu nome na pessoa da palavra que vai ser trazida, do estudo que será feito. Que tudo concorra para a honra e glória do teu nome. O nosso propósito aqui é um único só: servir-te, adorar-te na beleza da tua santidade. Recebe, pois, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Gostaria de convidar nossos irmãos para fazer uma leitura responsiva do Salmo 96. Salmo 96, irmãos, nos acompanhem na versão revista atualizada. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque. Leamos todos, irmãos, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém, Senhor. Gostaria de ainda pedir que os nossos irmãos ficassem de pé, permanecessem de pé, enquanto a gente vai fazer uma breve reflexão em que vai nos basear para o ofertório, momento também de louvor e adoração ao nosso Deus.
quero trazer para os irmãos a passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 19. Versículo 19, apenas um versículo. Na Nova Versão Internacional, diz assim: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo, ele usa palavras muito fortes para dizer acerca daqueles que pensam que a nossa vida se resume a esta vida física, material, terrena, de 70, 80 anos. Então ele disse que se a gente perder essa visão de porvir, de eternidade, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A miserabilidade está muito associada à falta de algo, né? Normalmente, a pessoa associa numa condição econômica precária e, nesse contexto, a gente precisa compreender como nós devemos, qual é a visão correta que devemos ter em relação ao dinheiro. Eu acho que o dinheiro, quando não existe uma visão ajustada dele, acaba nos fazendo perder essa visão de eternidade. A gente fica, quando temos uma visão equivocada, ficamos muito limitados a este mundo e orbitando em torno do ter, do dinheiro. Mas a gente tem uma oportunidade, irmãos, enquanto nós entregamos nossos dízimos e ofertas, exercer a nossa fé em louvor ao nosso Deus, sabendo que é Ele que é nosso provedor. Ou seja, você compreende que o seu dinheiro é uma dádiva do Senhor e também, através do seu dinheiro, você pode também abençoar outras vidas. Então, quero convidar os nossos irmãos para que, enquanto nós cantamos o hino 55, nós entreguemos nossos dízimos e ofertas, utilizando, inclusive, os recursos aí de internet, do seu app, do seu banco. Bendito e santo é o teu nome, Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Deus Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Pai. O Senhor nos dá esse privilégio
de poder estar na tua casa, te adorando, exaltando o teu santo nome, servindo ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai querido. Abençoa o teu povo, tua igreja nesta manhã, Senhor. Obrigado, Senhor. O Senhor está dando entendimento àqueles que leem a tua palavra e entendem e cumprem ela, Senhor, obedecendo ao Senhor, trazendo os dízimos e as ofertas para a tua casa. Multiplica, Senhor, da sabedoria, a liderança da igreja para aplicar bem esses recursos para a glória do teu nome. E nós te pedimos, Pai, repreende o devorador, repreende o destruidor, aquele que vem para migrar, Senhor, que vem para destruir. Mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós oramos e cremos, porque a tua palavra está se cumprindo nas nossas vidas. E através das nossas vidas o Senhor vai agindo para anunciar as boas novas do teu reino para todos os lugares dessa terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós temos agora o nosso momento de intercessão missionária. Nossa irmã Erlândia vai nos dirigir nesse momento. Ontem eu estive visitando a igreja presbiteriana de Baturité. 127 anos de trabalho, 92 anos de fundação. A igreja, o conselho, o pastor Ricardo mandou um abraço para a IPF, que foi a igreja que iniciou o trabalho lá. E nós temos o pastor pioneiro, o pastor Deleice de Valglau, mas nós temos também a citação, um papel importante do pastor Natanael Cortez, e ainda vivo conosco, pastor Otoniel, teve uma grande influência no trabalho ali. Então, nós agradecemos a Deus pela visão missionária da igreja, é uma visão que sempre esteve presente na nossa história. E o nosso desejo nesses momentos de intercessão é justamente chamar a atenção da igreja, que Deus nos chamou para isso. Esse é o alvo da igreja. Erlândia. Graça e paz a todos, bom dia. Hoje nós vamos estar orando pelos povos não alcançados, certo? Aqui no Brasil, a gente fala em povos não alcançados, a gente pensa logo em Janela 1040, né? Longe, em outros continentes. Mas dentro do Brasil existem povos não alcançados. E há 2.000 povos no mundo sem conhecimento do Evangelho. Cerca de 3.000 línguas sem um verso bíblico em seu idioma e 2 bilhões de pessoas que não conhecem o Senhor Jesus. No Brasil, há 8 segmentos reconhecidamente menos evangelizados, sendo 7 socioculturais e 1 socioeconômico. Primeiro, os indígenas, com 117 etnias, sem presença missionária e sem conhecimento do Evangelho. Então, os indígenas é um povo a ser alcançado. Você já pensou assim? Eu posso até entender como é os indígenas, porque na África, um país da África também tem várias etnias. Então, é tanta língua. Quando o missionário chega numa tribo dessa, ele passa anos estudando aquela etnia para traduzir um versículo ou a Bíblia, passa muito tempo. Então, nós precisamos nos despertarmos para alcançar esse povo. Tem os ribeirinhos também, na bacia amazônica, há 37.000 comunidades ribeirinhas, ao longo de centenas de rios e igarapés. Então, os ribeirinhos também são povos não alcançados. Os ciganos, talvez aqui ninguém lembre do cigano, mas nós precisamos orar e pensar em enviar pessoas no meio dos ciganos. Existe também 700.000 ciganos, Calon no Brasil, e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. Precisamos orar pelos ciganos. No sertão, a igreja, nesses 10 anos, tem se despertado para fazer missão no sertão. Mas, mesmo assim, nós precisamos ainda fazer muito pelo sertão. Então, existem igrejas implantadas no sertão, mas ainda existem 6.000 assentamentos sem a presença de uma
igreja evangélica. Os quilombolas são afrodescendentes que também temos aqui no Brasil. E existe também em lugares remotos, nos últimos 200 anos, né, 5 mil comunidades quilombolas que existem, sendo que 3.524 oficialmente reconhecidas. Estima-se que 2.000 ainda permaneçam sem a presença de uma igreja evangélica. Os imigrantes, você vê que o Brasil é um país de portas abertas, né, que abre as portas para muitos estrangeiros. Se você for em Brasília, você vai encontrar igrejas. Eu fui numa igreja presbiteriana que a maioria era venezuelanos. Então, nós, se formos em São Paulo, Foz do Iguaçu, o Rio de Janeiro, nós vamos ter também acesso aos imigrantes. A gente precisa também pensar nesse povo. Pessoas que não querem ir para outra nação, para outro país, nós temos a oportunidade de alcançar outras nações aqui mesmo, indo para os imigrantes, certo? Indo até eles. E os surdos, a nossa igreja precisa também se preocupar nessa questão de preparar pessoas para alcançar os surdos. Tem surdos querendo ir a igrejas, tem surdos querendo ler a Bíblia, mas precisa o povo de Deus pensar em fazer algo por eles, certo? E é isso. Nós também temos os ricos mais ricos e os pobres mais pobres, que são difíceis de acesso ao Evangelho, de escutar o Evangelho. E nós precisamos também nos despertarmos para alcançar todo esse povo. A seara é grande. Eu costumo dizer que poucos são os cearenses. A seara é grande, poucos são ceifeiros. Mas eu posso dizer que poucos são cearenses. Hoje, quem aqui irá? Né? Se não for eu, quem? Se não for hoje, quando? Então, precisamos orar para que pessoas se despertem a fazer algo por missões. Amém? Vamos orar nessa manhã. Pelos povos não alcançados. E ainda tem assim, povos não alcançados, PNA, mas tem os PNAIs, que são os povos não alcançados, isolados. Existem muitos povos que estão de difícil acesso, onde ninguém vai lá. E precisamos também, para Deus levantar corajosos, pessoas que se capacitem para ir até essas pessoas. Vamos orar nessa manhã. Senhor, a tua igreja nessa manhã se reúne, Senhor. Estamos aqui em assembleia, Senhor, reunidos na tua presença, sabendo que para o Senhor não há nada impossível. Não há nada, Senhor, que impeça o teu agir, Senhor. Para ti, Senhor, tu és onipresente, tu estás em todos os lugares ao mesmo tempo, Senhor. Tu é onipotente, tu é onisciente. E nós agora te pedimos, Senhor, usa nossas vidas, faz-nos, Senhor, canais, Senhor, atalaias, porta-voz do Senhor. Usa a nossa vida, Senhor, levanta no meio de nós aqui, Senhor, pessoas disponíveis ao teu chamado, pessoas disponíveis a obedecer o ID do Senhor. Que o Senhor prepare pessoas nesta igreja, Senhor, para fazer parte dessa grande comissão. Que o Senhor levante no meio de nós, Senhor, pessoas corajosas, que possa se abnegar, Senhor, de tudo que tem aqui, Senhor, e ir até os não alcançados, entre os índios, os ribeirinhos, os quilombolas, os surdos, que nós possamos, Senhor, nos atentarmos para isso. Incomoda o nosso coração, inquieta-nos, tira-nos o sono, faz nós sentirmos incomodados para fazermos alguma coisa em prol do teu reino. Senhor, nós sabemos que não existe ninguém inútil, sim, aqui, Senhor, nessa manhã. Todos nós somos úteis no teu reino. Então mostra-nos o caminho, mostra como devemos ser úteis em prol, Senhor, dessas pessoas. E nós oramos, porque sabemos que através da oração,
O Senhor move o teu dedo, Senhor. O Senhor move os céus e a terra. O Senhor faz algo acontecer. Por isso que nós oramos, Deus, para que esse povo seja alcançado, que o povo possa te conhecer. Mesmo, Senhor, sem ninguém ir até lá, mas o Senhor se revele para eles. Mas que o Senhor possa nos dar esse privilégio de ir anunciar o evangelho das boas novas de salvação. Que o Senhor nos dê essa honra, Senhor, de falarmos do teu amor a esses povos. Em nome de Jesus, nós oramos nessa manhã e já te agradecemos pelo que o Senhor vai fazer no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Alguns podem ir para campos avançados, né, Irlândia? Alguns podem, mas muitos podem contribuir com a sua oferta missionária. Agora, todos podem orar e podem se lembrar que são missionários no lugar onde trabalham, onde moram, onde estudam. Então, que Deus nos abençoe no avançar dessa visão missionária. Temos aí em julho o avanço missionário, e alguns irmãos estão aqui, aí com a liderança do presbítero Levi, participando. Então, procure o irmão Levi, a nossa irmã Mara e o nosso irmão Adriano, que estão nos ajudando nesse sentido. Que Deus abençoe a visão missionária. Irmãos, nós recebemos na última reunião do conselho 3 membros comungantes. Se tiverem aí, eu gostaria que ficassem em pé. O Lucas Jafé de Carvalho Góes, foi recebido entre os jovens. Jalisson do Nascimento Oliveira e a esposa Jéssica de Oliveira Matos Oliveira. Está aí esse querido casal? Então, foram recebidos e eu comunico então à igreja, já são membros comungantes. Ontem nós comemoramos aqui, celebramos os 75 anos da Federação de SAFs, nosso presbitério. Nosso abraço às nossas irmãs, o trabalho continua sendo auxiliado e essa sociedade tem feito o trabalho em todo o país, cumprindo aquilo que Deus lhes deu para fazer. Auxiliam, trabalham, colaboram e trazem edificação à igreja. Que Deus abençoe. Eu gostaria, antes de nós meditarmos na palavra, e hoje é dia de Santa Ceia, pedir à igreja que ficasse em pé. E nós vamos orar aqui pelo nosso irmão Márcio, que é filho do presbítero Anfrísio, conhecido de parte da igreja. Ele é engenheiro e violonista, compositor, já esteve aqui conosco algumas vezes, cresceu aqui na igreja e ele está internado porque teve um ataque cardíaco. Há 10 anos atrás ele passou por segundo a nossa irmã Inês, a sua esposa, mas esse agora foi mais forte, então nós estamos orando por ele. Enquanto eu oro por ele, eu gostaria que você também orasse por ele e por mais alguém que é seu alvo de oração nesse momento aí, que precisa realmente da intervenção de Deus na sua saúde. Vamos orar? Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor pela certeza da Tua presença em nosso meio. Ó Deus, recebendo os nossos louvores, as expressões de adoração, nos falando através da meditação na Tua palavra, mas nós abrimos os nossos corações diante do Senhor, totalmente dependendo, Senhor, da Tua graça, da Tua misericórdia, para atuar, Senhor, na vida daqueles que estão enfermos, daqueles que são doentes. Deus amado, levanta a Tua mão poderosa. Colocamos diante do Senhor agora o nosso irmão Márcio, alguns estão colocando outros nomes agora, neste momento, e nós clamamos, Deus, sem nenhuma dúvida no nosso coração, de que o Senhor pode curar, e é por isso que nós clamamos pela cura e pela restauração desses irmãos, Deus. Que o Senhor derrame sobre eles a tua mão poderosa, operando, Senhor, como médico dos médicos. Que o Senhor abençoe os seus cônjuges, os seus filhos, a família, Deus, aquecendo o coração na visão de fé. Que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está acima de todas as coisas e tem palavra de autoridade para curar e para restaurar, Senhor. Nós cremos nisso de todo o nosso coração e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Já que você está em pé, então abra sua Bíblia no Salmo 89, versículos 13 a 17. Nós passamos pela leitura desse Salmo na sexta-feira. Hoje já usamos aqui o Salmo que é da leitura de hoje. Leia a palavra de Deus todos os dias. Acompanhe aí o plano de leitura para que todos nós possamos meditar na palavra de Deus, ao mesmo tempo termos a visão daquilo que Deus trabalha no coração da sua igreja. O nosso Deus jamais falha. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem.
Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. Em teu nome, de contínuo, se alegra e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória de sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Quero pedir que a igreja continue em pé e que nosso irmão presbítero Aldo ore nesse momento, intercedendo pela pregação da palavra. Santo Deus, nós te rendemos graças, Pai, te louvamos, porque o Senhor tem, de maneira muito especial, se revelado a nós. Neste momento, Pai, em especial, nós te apresentamos o teu servo, reverendo Eliseu, que irá ministrar a tua palavra, Senhor. Ilumina o teu servo, Pai, para que ele possa, através de sua boca, transmitir a tua mensagem aos nossos corações, que sejamos nós ouvintes atentos e inclinados à prática do que nós temos aprendido. Nós te rogamos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nós acabamos de ouvir a nossa irmã Erlândia no momento de intercessão missionária, e nós vamos nos lembrar que no dia 26 de maio, nós estivemos aqui clamando, levantando a oferta. Se você quiser ofertar ainda, pode procurar um dos nossos diáconos. A oferta levantada foi muito pouca, irmãos. Nós não falamos em valores, é lógico, mas essa oferta levantada no dia da igreja perseguida é totalmente levada, endereçada a portas abertas, e o alvo deste ano é a África subsaariana. Nós vamos lembrar das ministrações e daquilo que acontece lá. Então, em todo o mundo, nós temos testemunhado isso. São milhões de cristãos sendo perseguidos. Segundo o relatório de Portas Abertas, aí nos últimos anos já sobe a 365 milhões de cristãos sendo perseguidos, principalmente em países cujas religiões são mais radicais e também em países que estão sob o regime comunista. Irmãos nossos sendo presos, torturados e mortos por inimigos da palavra de Deus. A igreja precisa focar nesse sentido, orar com autoridade, para que Deus haja no meio do seu povo. E você pensa que quando você ora por um desses missionários que estão nessas frentes, passando por esses ataques, e alguns sendo mortos, ou vendo seus parentes mortos, você pensa que eles ouvem com simpatia, quando sabem que a igreja está orando para que Deus os tire de lá? Muitos deles continuam à frente porque amam e são fiéis ao Senhor. A oração que eles querem é que a igreja sustente as cordas, orando, ofertando e principalmente semeando no meio da sua comunidade aqueles que podem ir, aqueles que podem avançar. Semeando no meio da sua comunidade a visão de que muitos podem, na verdade, ofertar, direcionando. E a igreja presbiteriana é caprichosa, é zelosa nisso. Você entrega a oferta missionária, endereçada para um missionário, vai para um missionário, para uma agência missionária, vai para uma agência missionária. Esse dinheiro, por isso que de vez em quando nós pedimos, quando a oferta é levantada assim, coloque tanto de centavo, coloque 17 centavos, coloque 28 centavos. Por que a gente faz isso? Porque a tesouraria vai verificar que aquela ali é uma oferta, não é dízimo, não é oferta para outra coisa, é uma oferta que será direcionada para aquele desafio que foi colocado. Então nós temos esse clamor no coração da igreja, melhor dizendo, nós devemos ter esse clamor no coração da igreja. Não estamos livres e isentos disso, não. Estive ontem com a Elaine Baturité, levando o abraço aqui da igreja, pelo trabalho em que muitos dos nossos irmãos estão envolvidos, como eu disse ainda agora. E aí, a história ali carrega muita carga de perseguição. O pastor Deleice, ele estava num lugar fazendo sua refeição, lá em Baturité, quando passavam e jogavam areia na sua comida. Impropérios, calúnias, perseguição, passavam fezes nos ferrolhos, nas maçanetas da casa dos evangélicos. Está longe isso. Somos gratos a Deus que foi abençoando, perseverando o seu povo, e eles chegaram lá. Mas estávamos depois do culto, comendo uma pizza lá com os irmãos da liderança, quando uma mãe contou, mas continua, pastor, de outra forma. Meu filho sofre bullying na escola. Foi brincar na praça outro dia com os coleguinhas,
e aí então dividiram entre bandidos e heróis, né, os super-heróis e vilão. Aí diz, esse aqui é o vilão porque ele é evangélico. E o colega disse, você é crente? Ainda continua, irmãos. E no nosso meio, de uma forma toda, não é mais velada, não é surpresa para ninguém, a arte que é mostrada como arte, subsidiada por partidos de esquerda que apostam na destruição da estrutura familiar. Então, através da música, através de shows cômicos, meus irmãos, se você estiver num show desse, levante e vá embora, porque a figura de Jesus é vilipendiada. Eu estou ficando velho, vou ficando chato, em casa eu falo sobre isso. Como é que nós podemos jogar cartas que têm símbolos do baralho, se a origem desse jogo é profana? Foi um ataque feito por um herege a um rei maluco, e os símbolos ali blasfemando contra Jesus, contra a mãe de Jesus. No histórico está que Jesus veio como resultado da união de Satanás com Maria. Como é que você põe um negócio desse na sua mão? Como é que você vai trazer um símbolo desse para dentro da sua casa e do seu coração? Irmãos, são estratégias do mundo, e nós vamos vendo através da mídia o alvo para destruir. Nós vamos fugir, nós vamos acovardar, nós vamos nos adaptar. Não, nós vamos nos lembrar, temos o Deus Todo-Poderoso que não falha. Jamais, Ele sempre alimentará o seu povo. É o Deus justo. Quando o seu povo está em pecado, quando o seu povo abraça o pecado ou esconde o pecado, Ele não abençoa, Ele ergue a sua mão de justiça, Ele disciplina, como fez no passado com o seu povo, até que a igreja se arrependa, até que confesse o seu pecado, até que o crente realmente coloque o seu coração e a sua vida diante de Deus e admita o seu pecado. Não empurra para outro, não responsabiliza, não racionaliza, mas se quebranta diante de Deus. Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé. Pessoas que alcançaram alvos e foram abençoados por Deus, mas o autor não esconde a parte daqueles que lutaram, entregaram as suas vidas por amor ao Senhor. Hebreus capítulo 11, versículos 37 e 38. Hebreus 11, 37 e 38 diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Irmãos, que nós possamos reconhecer o poder e a autoridade de Deus acima destas coisas. Jesus não pediu que a igreja dele fosse tirada do mundo, mas ele intercedeu para que ela fosse revestida da autoridade e do poder. Deus, esse Deus maravilhoso, ele compartilha com o seu povo do seu poder e da sua autoridade. Aí nós vamos lembrar que nós estamos no Salmo 89. Esse salmo foi escrito por Etã, o israelita. O nome dele significa Deus é constância, persistência. Ele era da família de Zerá, da tribo de Judá. E é interessante, ele escreveu somente esse Salmo 89. Ele era considerado como um homem sábio. Ele não aparece somente aí como autor desse único salmo de autoria dele. Mas se nós formos lá para 1 Reis, capítulo 4, versículo 30 e 31, embora a ênfase seja dada sobre Salomão, o seu nome vai constar entre homens sábios. Eram aqueles que não passavam pela vida de uma forma superficial, mas avaliavam e analisavam de uma forma profunda. Eram conscientes da história do passado, estavam com a visão totalmente iluminada por Deus do seu presente e olhava para o futuro, entendendo que Deus jamais falharia com o seu povo por ser o único e verdadeiro Deus, fiel às suas promessas. E aí então nós lemos em 1 Reis 4, 30 e 31. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. A ênfase é sobre Salomão, mas nós podemos inferir. Salomão é o rei mais sábio, mas também há outros sábios, e Etã está entre eles. E ele escreveu, então, este capítulo, segundo aí os
os estudiosos no contexto daqueles 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então, quando você olha o Salmo 89, antes desse texto no qual nós vamos meditar, você vai ver que esse texto ele está colocado no meio de uma disposição interessante do salmista. Até o versículo 12, ele vai louvar, adorar, lembrar o povo de quem é Deus, como Deus deve ser exaltado. Aí vem nesse texto que nós vamos meditar agora, vendo que o nosso Deus jamais falha, mas depois ele continua sem ignorar as consequências da dureza do coração do povo de Deus. Deus continua sendo fiel. Ele exalta ali a promessa de Deus que diz que jamais falharia alguém no trono de Davi. Ele diz: estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Esta era uma palavra profética a respeito do Messias. Davi é um rei messiânico, é uma figura de Jesus lá no Velho Testamento, um homem segundo o coração de Deus, mas pecou, mas confessou, mas foi restaurado. Mas essa figura tênue, humana, tem em si, na sua história, em algumas profecias, em alguns salmos, aquilo que aponta para a chegada do Messias. É nesse sentido que Etan está trabalhando o seu salmo. Ele sempre estará na vida do seu povo. Louva, adora a Deus. Lembra ao povo de que nosso Deus jamais falha. E lembra ao povo de que o povo de Deus é um povo chamado para a santidade, para a fidelidade para com Deus, e sempre pagará as consequências do seu pecado de desobediência. Então vamos meditar juntos. O nosso Deus jamais falha. Em primeiro lugar, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Veja comigo aí os versículos 13 e 14, onde Deus aparece assim como uma espécie de um escudo. Pronto, você não vê ali Israel desenvolvendo um sistema de defesa. Os mísseis chegam e são anulados ainda lá em cima. Um ou outro passa, mas esse domo ali tem chamado a atenção pela eficiência para o qual foi criado. Então, pega essa ideia, essa ilustração. Deus me perdoe se é uma ilustração humana, falha, mas vamos imaginar assim. Agora aqui é um domo fabricado por homem. Essa visão é de um domo celestial. Deus é o protetor do seu povo. Deus jamais falha. Então ele diz no versículo 13: o teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra, na ideia daquele guerreiro que vai usar a mão direita para manusear a sua espada, enquanto embraça o seu escudo com a mão esquerda. Então esse braço armado de poder significa muito poder. O povo de Deus olha para o Senhor e deveria lembrar, quando estava em pecado, sempre levantava alguém. Etan é alguém que se levanta para dizer: você tem que se lembrar, povo, de quem é Deus. Ele é o Todo-Poderoso. No passado, lutou por Israel. Em alguns episódios, Israel reunido, às vezes com o coração derretido por causa do inimigo, e Deus agia como na descida do anjo, que num só lance eliminou 185 mil soldados, sem que Israel levantasse uma espada. Então nós que estamos lendo o Velho Testamento, e alguns que estão lendo a Bíblia pela primeira vez, se escandalizam com tanta guerra, com tanta morte. O povo de Deus vai avançando, e ele avança contra nações, muitas delas satanistas, estão em um lugar ali que foram invadidas no passado, em desobediência a Deus, e o povo de Deus faz esse avanço. É guerra para conquistar, tinha que matar para avançar. Como é que nós vamos fazer isso, a igreja? Vamos nos armar e sair por aí matando? É uma linguagem espiritual, por mais dura que possa parecer, porque esta guerra nos dias de hoje é dentro do nosso coração e dentro da nossa mente. Israel, às vezes, deixava um misto. A ordem, ela não deixa ninguém, porque há um perigo de paganismo, de idolatria, mas deixava um pouquinho, pegava alguns, roubava algumas coisas, e era por aí que entrava todo o desvio. Mas Deus, depois que sempre havia alguém que se levantava, sempre havia um joelho dobrado, ou um grupo de joelhos dobrados, admitindo, confessando o pecado, como Daniel fez: eu sou pecador, o meu povo é pecador. Como Isaías fez: eu sou pecador, o meu povo é pecador. Então Deus levanta seu braço para restaurar a sua presença ali. Justiça e direito, versículo 14, são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Reis, soberanos, imperadores avançaram pela história.
Alguns foram grandes conquistadores, mas humanos, pecadores. Então eram déspotas, eram reis enlouquecidos. A sua própria sexualidade era confusa. Havia orgias em alguns reinados, mas este rei aqui é diferente. O seu trono está fincado, baseado na justiça e na verdade. Um governo para ser governo de verdade, um governo com equidade, precisa estar comprometido com este rei, cujo trono vai influenciá-lo com justiça e verdade. Uma das coisas pelas quais nós mais temos clamado como nação santa dentro da nação brasileira é que venha à tona, venha à luz a verdade, seja proclamada a justiça. Nenhum país pode prosperar quando troca a sua visão, e eu tenho batido nessa tecla aqui no púlpito. Sem discernimento, o crente se engana. Me permitam a expressão popular: comem gato por lebre. Sem discernimento, o país está andando, invertendo seus valores. Coisas horríveis, ridículas, são vendidas como arte. Pessoas pagam para aquilo ali. E aqueles que estão recebendo o dinheiro do povo, através dos ingressos, já recebem o dinheiro de incentivo. Irmão, está tudo errado. E é nesse sentido que o profeta, que o salmista, assim como uma postura de profeta, aponta para Israel. Israel também se perdeu na idolatria, no paganismo. E ele chama a atenção para essa graça e verdade que marcam o reino, o reinado do Senhor Deus. Então, quando nós vemos a soberania e o poder manifestado no passado na vida de Israel, nós não podemos esquecer dessa soberania ainda nos dias de hoje. Seja qual for a situação que o povo enfrentasse, podiam descansar no fato de que o Senhor é justo e fiel e não ficaria inativo. Quando Deus estava quieto, é porque o seu povo estava sendo provado. Ele tinha que identificar o pecado, ele tinha que confessar o pecado, se arrepender, não poderia se aliar de modo algum com o inimigo. Como é que a igreja pode se aliar com alguma coisa que é inimigo? Como é que eu vou aliar com alguém que persegue e mata o meu irmão? Me enganando com a história? Aqui está Etã, olhando para o passado e dizendo que o povo pecava, que o povo errava, mas que Deus oferecia a sua bênção, a sua libertação, quando havia confissão e arrependimento. Deus jamais vai deixar o seu povo. Romanos capítulo 8, versículo 18, nós temos esse ensino do apóstolo Paulo: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Irmãos, pode ser que soframos aqui. A igreja está morrendo, parte da igreja está morrendo aqui, mas é uma morte consciente. Não que sejam suicidas, não que sejam radicais, porque aqueles que o fazem por fanatismo não estão fazendo como a palavra dá. Nós vencemos o mundo é pelo amor que nós temos recebido de Deus. E aí então, Paulo diz: olha, tudo que a igreja passar, o massacre, a perseguição, tudo não pode ser comparado com o que há de receber das mãos desse Deus, porque Ele é todo poderoso. Ele criou o universo, Ele ordenou para que as coisas existissem. Ele é o Deus presente, exercitando todo o poder na vida do seu povo. O nosso Deus jamais falha. Em segundo lugar, porque Ele jamais desampara o seu povo. Veja aí o versículo 15. Há aqui um cântico de exaltação. Etã diz bem-aventurado, e nós vamos lembrar que bem-aventurado é felicíssimo, é feliz demais. Aí, em homenagem aos nossos mineiros que fazem parte da nossa igreja, são membros hoje, né? A expressão mineira é feliz demais, só. É muita felicidade, é muita alegria, não cabe no coração. Se está debaixo de perseguição, de pressão, o brilho nos olhos. Aquilo que nós vemos de vez em quando em vídeos que passam aí, mandado pelas agências missionárias, pessoas caminhando para a forca, pessoas caminhando para o fuzilamento, porque são cristãos, com uma alegria que nos constrange, alguém enfrentando aquele momento como quem fosse subir num pódio, mas um dia subirão num pódio.
olhando para o passado, desde o Velho Testamento, passando pelo Novo Testamento, passando pela história da igreja, bem-aventurado o povo. Que povo? Ele diz que conhece os vivas de júbilo, a alegria. Lá no passado, Israel, então, ele está trabalhando a memória e dizendo, lembre-se Israel, quando você andava, louvava e soltava a sua alegria em expressões de gritos, a tal ponto dos povos inimigos dizendo, os deuses baixaram no meio deles. Tinham medo do momento de adoração, porque extravasava realmente a presença do Senhor, porque o versículo diz que anda ao Senhor na luz da tua presença. O povo deveria se lembrar da presença constante de Deus. Mesmo quando pecavam, Deus estava no meio do povo, levantando gente para dizer que a sua vontade estava sendo contrariada, levantando gente para lembrar das promessas de Deus, levantando gente para falar dos mandamentos do Senhor, para que o povo voltasse ao caminho da obediência. Irmãos, veja em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22. Que coisa maravilhosa. O povo é liberto lá do Egito, vai pelo deserto. Hoje nós temos GPS. A gente coloca um GPS, eu tenho andado por aí na base do GPS. Preciso muito do apoio à minha memória na cidade. A cidade é grande. E eu coloco lá o endereço, o bichinho vai por ali, vira à direita, vira à esquerda. Coloquei outro dia a voz de um nordestino falando, era muito interessante ele falar comigo, o GPS, né? Vamos para todos os lugares. O mundo. Agora saiu aí, agora não, algum tempo atrás, um aplicativo que é o GPS do céu. Você baixa o aplicativo, aponta para o céu e fica vendo o nome das estrelas, das constelações. Você coloca lá a informação onde está o sol agora, à noite. Ele vai apontar a seta onde é que o sol está do outro lado do nosso planeta. Demais! Mas como é que um povo vai andar pelo deserto? Tinha os guias que conheciam. Moisés andou por aquelas paragens, mas Deus estava com o seu povo, e o seu povo via a presença de Deus. Êxodo 13, 21, 22, o Senhor ia diante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. É isso que o salmista está louvando e adorando e exaltando, e levando o povo a exaltar. Deus jamais desamparará o seu povo. Ele escolheu no passado um povo, o povo Israel. Ele escolheu hoje o povo que é a sua igreja. Ele escolheu você. Ele alcança através da sua graça, da sua misericórdia, mas você não deixa de ser pecador. Então, se você está na fraqueza espiritual, se você de repente caiu, se você está em pecado, o Espírito Santo trabalha no seu coração para que você se lembre. Ele é a luz e Ele é a coluna que está presente na sua vida para guiar você pelos caminhos certos, para que você seja alcançado pelo perdão de Deus. Vamos andar que tem a Santa Ceia hoje. Nosso Deus jamais falha, porque Ele é justo e galardoador. Veja aí comigo os versículos 16 e 17. Me encanta essa expressão do Senhor. Ele sabe das coisas. Antes que eu fale, Ele já sabe no mecanismo do meu raciocínio o que é que eu vou falar. Antes que eu ministre, Ele já sabe no meu coração qual é a intenção. De modo que, de repente, eu posso enganar a todos, durante algum tempo. Mas Deus sabe qual é a intenção do meu coração. E Ele haverá, no tempo dEle, de pesar a sua mão, porque Ele é um Deus de justiça. Mas veja aí, o versículo 16 diz, em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. O povo não podia se esquecer que as suas vitórias eram por causa de Deus. A alegria e o entusiasmo e o júbilo era por causa da justiça de Deus. Eles pertenciam ao Deus justo. E nós já aprendemos aqui, meditando, que essa justiça de Deus é a expressão exata do que significa justiça, porque a nossa justiça não é justiça. A nossa justiça é fraca, e principalmente ultimamente. Nossa justiça não é somente cega, ela está meio emburrecida, ela está meio alheia à situação real.
Então, quando o povo se alegrava, muitas vezes isso acontecia como resultado da ação de Deus para derrubar o rei que estava desobedecendo e sendo injusto. Deus não compactua com a injustiça. Então, quando ele habita no meio do seu povo, o nome dele é celebrado, o nome dele é justiça. O versículo 17 diz: porquanto tu és a glória da sua força, no teu favor avulta o nosso poder. O que é que o salmista Etan está dizendo aqui? A força e o poder, a capacidade de vencer, de avançar do povo de Israel estava totalmente baseada na força de Deus. O poder do povo emanava do poder de Deus. Alegria e exaltação. Nesse sentido, não é uma alta exaltação. Na linguagem de hoje, o que a igreja consegue, o que você faz no seu ministério, é por causa daquilo que você recebe de Deus. O homem não podia se exaltar, e nós vemos em alguns momentos da história de Israel que isso aconteceu tanto na monarquia, como no sacerdócio e entre os profetas, homens que se esqueceram de quem eram, de que recebiam de Deus aquilo que ele dava como ministério, como visão, como instrumentalidade na sua mão para guiar o povo. Alguns se exaltaram, se achavam deuses, como acontece nos dias de hoje. Pessoas que estão em altos postos de autoridade, se esquecendo de quem é Deus, e às vezes fazendo coisas como se fossem deuses. Vamos orar, gente. Eu não vou mandar nunca a igreja aqui orar para que ninguém morra, não. Mas olhe para que esses homens e mulheres se quebrantem diante de Deus, enquanto é tempo. Porque Provérbios diz que aquele que é exortado o tempo todo, Provérbios 19, e não se arrepende, será quebrado de repente, sem que haja cura. Então aqui o salmista está dizendo: olha, você, Israel, tem que se lembrar, tudo que você tem, aquilo que você avança, vem de Deus. Então a alegria no coração. Porque o povo literalmente deveria dizer: nós vencemos, mas quem lutou por nós foi Deus. Bem-aventurados, felizes aqueles que pensam dessa forma, que agem dessa forma. E isso nos faz lembrar das palavras de Jesus em Mateus 5, versículos 10 a 12. Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Como é que pode? Jesus não esconde, não doura a pílula. Não há força nenhuma nesse evangelho barato que anda por aí, pregando uma prosperidade como se fosse o centro da palavra. Ele está dizendo aqui de muitos que morrerão por causa do nome dele, que sofrerão, que serão perseguidos, e ele diz: regozijai-vos e exultai. E nós vamos lembrar do apóstolo Paulo dizendo: eu me alegro nas minhas algemas, eu me regozijo nas tribulações. Não é nenhum masoquista que gostava de extrair o prazer do sofrimento, não. Era um homem de Deus que enxergava nesses momentos de desafio a oportunidade de louvar a Deus. E é por isso que o Senhor Jesus diz: saltem de alegria, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. É por sua graça e favor que nós podemos fazer as coisas. Eu não estou sendo contraditório no que tenho pregado ultimamente aqui. Servir a Deus não é fazer coisas. Alguns estão enganados, fazendo coisas, como se isso fosse chamar a atenção de Deus de alguma forma. Ele é quem nos motiva para produzirmos coisas, boas obras, para glorificar a Ele, sem esperarmos nada em troca. É essa a palavra aqui. Mas olha que interessante, Deus que conhece todas as coisas, assim como Jesus estava olhando para aquela velhinha viúva lá no gasofilácio da igreja, sabe a intenção do coração, e está fazendo ali, sem esperar nada, pois Deus galardoa, Deus abençoa, em contraste com aqueles que colocavam grandes somas de dinheiro, e Jesus estava olhando para o coração e dizendo: fazem para se amostrar. É desse amostradinho que eu gosto, não é isso? Jesus conhece, Deus sabe.
da intenção. O povo vai, o povo avança, o povo luta, porque é Deus quem dá o poder. O Senhor Jesus diz que recebeu toda a autoridade, todo o poder no mundo, e Ele o delega aos seus discípulos, que por sua vez vão levar a igreja a avançar pelo mundo de tal forma que nem mesmo as portas do inferno podem prevalecer contra o avanço da igreja. Então, essa visão de igreja coitadinha, encostada num canto, uma igreja que sempre precisa, uma igreja de chapéu na mão, uma igreja atrás de favores políticos às vezes. Vocês vão ver no aniversário da nossa igreja, nenhum convite para político. Desde que cheguei aqui, convidamos, e vão as cartinhas bem elaboradas, não vem ninguém. Mas é capaz de, nesse ano, se fizéssemos os convites, aparecerão aqui. Por quê, irmãos? Precisamos entender isso. A igreja não precisa disso, não precisa tomar lá da cá. Isso é corrupção, isso é abominável diante de Deus. Nós somos igreja do Senhor, nós somos povo de Deus, nós pertencemos ao Todo-Poderoso, aquele que está no nosso meio, aquele que jamais falha e aquele que abençoa, porque se agrada em abençoar. Eu quero caminhar aí para a conclusão, vendo aí o texto de Filipenses capítulo 1, versículos 27 a 30. Uma ministração do apóstolo Paulo para aqueles dias, para os nossos irmãos lá de Filipos, mas que o Espírito Santo traz nas asas da história e coloca no coração da igreja nos dias de hoje. Filipenses 1, 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Você precisa ir para os compêndios da história, para encontrar quem perseguiu Paulo. Mas o nome de Paulo é conhecido em todos os lugares onde a igreja chega, porque era alguém que confiava no Senhor, já não vivia mais ele para si mesmo, mas Cristo Jesus vivia nele. Deus abençoa aqueles que o buscam de todo o coração para servi-lo. 1 Pedro capítulo 5, versículos 6 e 7, o velho apóstolo diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quero pedir que a igreja fique em pé nesse momento, para que nós possamos encerrar aqui com uma oração. E lembre-se, irmãos, eu vou fazer a mesma aplicação do último sermão que eu fiz aqui, porque está no mesmo contexto. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, que jamais falha, jamais abandona, está com o seu povo. Então, em primeiro lugar, não ignore as lutas da vida. Não veja as notícias, mas vendo qual é a fonte da notícia. Graças a Deus surgiu a internet, porque chegamos à conclusão que o país andava por um caminho totalmente enganoso. A internet está aí. Você filma na sua rua e joga na internet. Sabe? Não ignore. Nós estamos em luta, e a luta espiritual é batalha. E o inimigo é sagaz e inteligente, ele cria estratégias. E a palavra de Deus diz, se possível, até mesmo para enganar os eleitos. Não ignore, estamos em luta. Ore, clame, coloque a igreja do Senhor diante dele, para que o Senhor seja o Deus fortalecedor da sua igreja. Em segundo lugar, não questione o poder de Deus durante as lutas. O crente de verdade não pode perguntar: onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus? Ele está no seu trono de glória. À sua direita está o Deus Filho que encarnou-se, e aqui está o Espírito Santo sustentando. As misérias, os pecados, as loucuras da humanidade vão continuar até que Jesus volte. O injusto vai continuar praticando injustiça, o ímpio em impiedade, mas a igreja do Senhor vai continuar perseverando, orando, avançando e vendo entre esses gente se convertendo, como Saulo, de perseguidor,
passando até mesmo para o perseguido. E, finalmente, não deixe de testemunhar durante as lutas. Não me sai da cabeça a expressão do pastor Ronaldo Lidório. E olhe, para a gente trazer num dos trabalhos missionários aqui, mais uma luta. Nosso irmão já passou por tantas lutas de doenças, agora câncer, está agora no tratamento. E ele disse algo, não vou dizer literal aqui, não lembro, mas vou dizer a essência do que ele falou. Ele disse: não espere passar o deserto para começar a louvar a Deus. Louve durante o deserto. Você está sofrendo, passando por angústia, dificuldade, não fique aí pensando que Deus não está olhando para você. Ele está olhando. Ele vai livrá-lo se for uma tentação e você confiar nele. E Ele vai promover crescimento se for uma provação que vem dele, para que a sua fé se robusteça. Não se incline diante da vontade do mundo e da carne. Não deixe de testemunhar. No trabalho, às vezes, é uma pressão, uma perseguição. Nós temos lei para isso. Ninguém precisa negar a sua fé no seu trabalho, na sua escola. Ninguém. Às vezes a lei não funciona no nosso país, mas outras vezes funciona, porque você tem que procurar as pessoas certas. Não deixe de testemunhar durante as lutas. Pode ser uma doença, pode ser um diagnóstico, uma perda. Não podemos dizer: Deus não está olhando para mim. Deus não se afasta. Quem se afasta somos nós. E só há um motivo para nos afastarmos: ou de Deus ou dos irmãos. O pecado. Pode dourar a pílula, revestir de um monte de argumento. O que faz a separação entre Deus e os homens, e entre os homens de Deus, é o pecado. Deus não se afasta. Aqueles que são de Deus não se afastam. Nós é que nos afastamos. Mas Deus convida o tempo todo para retornarmos aos caminhos da santidade e da obediência. Deus amado, quero colocar a igreja diante do Senhor agora, porque nós vamos, Senhor, para o momento da ceia. Nós pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo trabalhe na nossa mente, no nosso coração, nos dando discernimento, para que nós possamos entender, Senhor, este momento tão especial na vida do crente. Ó Deus, essa expressão da livre graça do Senhor em chamar pecadores que foram lavados no sangue do Teu Filho para participar de um momento de comunhão, de intimidade com o Senhor e com a Tua igreja. Por isso, Deus, ouça agora mesmo o coração sincero que está confessando pecado, Deus, ou que está assumindo um propósito de santidade, que está assumindo, Senhor, uma postura de voltar e ver onde caiu e assumir novamente um caminho de volta, porque o Senhor estará de braços abertos. O Senhor é o Pai perfeito, que jamais deixa de receber os filhos pródigos, que voltam arrependidos para o Teu lar de amor. Ó Deus, por isso nos abençoe nesse momento. Abençoe, Senhor, o pastor, abençoe os oficiais. Nós que vamos agora, Senhor, levar a ceia ao povo, mas abençoe cada um que vai participar nesse momento. E aqueles que estiverem impedidos, ó Deus amado, ó Pai, motiva com a ação do Espírito Santo, seja para a reconciliação, ou seja, Senhor, para a salvação, para a conversão nesse momento. Usa, Senhor, esse momento para tocar vidas que precisam se achegar à Tua mesa. Eu oro em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos. Vamos cantar o hino 344, nesse momento. E, enquanto isso, quero chamar os nossos irmãos oficiais para que venham à frente, os presbíteros e diáconos que já foram contactados durante a semana, que venham à frente. Eu quero aqui lembrar à igreja que o nosso irmão presbítero Ebenezer está em viagem a trabalho, por isso nós não temos visto ele aqui, estamos orando pelo seu retorno. E os nossos irmãos presbítero Ângelo e presbítero Edmilson estão aí no período de licença a pedido. Então, por isso que nós queremos chamar os oficiais que estão substituindo esses irmãos durante esse tempo aqui, para que nos ajude na ministração da Santa Ceia do Senhor, enquanto nós cantamos o hino. Tua ceia celebrar.
proclamando a tua morte, eu relembro o grande amor que inspirou teu sacrifício pelo pobre pecador. A igreja pode sentar-se e abrindo as suas Bíblias ou acessando as suas Bíblias nesse momento, em Mateus capítulo 26, versículos 26 a 30. Em casa, os irmãos vão acompanhar agora espiritualmente esse momento de comunhão, orando aqui pela participação da igreja, no partir do pão e tomar o cálice. A Igreja Presbiteriana do Brasil, já nos tempos da pandemia, não viu com bons olhos esse exercício da Santa Ceia nas casas, porque, de acordo com o nosso princípio de liturgia, esse é um momento em que o pastor e os oficiais oficiam, ministram a Santa Ceia. Mas os irmãos podem ficar em oração nesse momento, em reverência, e pedindo a Deus que tenham logo a oportunidade de voltar à casa do Senhor. Alguns estão impedidos em função de doenças, de enfermidades, outros estão em viagem, outros não puderam vir, mas orem para que estejam em breve aqui conosco. Irmãos, esse texto conhecido da igreja, Mateus 26, 26 a 30, pega em loco a instituição da Santa Ceia. No contexto da Páscoa, nós já sabemos disso. Jesus, tendo ceado, ele proclamou ali, então, o nascimento da sua igreja, através dessa nova aliança. Foi a última Páscoa. Não foi a última Páscoa porque Jesus participou e depois morreu e foi para o céu depois de ressuscitar. Foi a última Páscoa porque ali se encerrava o pacto, o velho pacto, feito com base na obediência, nos mandamentos. Esse pacto agora era a aliança no sangue de Jesus, em que o povo de Deus não obedece por causa de leis, obedece por causa do temor a Deus, do amor a Deus. E então Mateus, que estava lá, registrou dizendo: enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a todos, depois entregou-o aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. E então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Quero convidar a igreja a se colocar em atitude de oração, assentada mesmo, e pensar nessas palavras de Jesus. Ele está voltando. Ele está voltando para ministrar uma ceia perfeita. Não mais um pecador e pecadores, mas o bom pastor, que derramou o seu sangue e deu a vida pelas ovelhas. Ele estará participando dessa Santa Ceia com o seu povo remido, sem pecado mais, sem luto mais, sem nada que possa atrapalhar finalmente a comunhão do rebanho numeroso, guiado pelo bom pastor, pela eternidade afora. Ore comigo agora, nesse momento. Deus, nós te damos graças, Senhor. Graças porque o Senhor nos dá aqui a oportunidade de celebrarmos a ceia do Senhor. Comunhão, Senhor. Comunhão com o Senhor, comunhão com o teu povo. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. E queremos examinar as nossas mentes, nos colocando diante de Ti, confessando que somos pecadores, confessando os nossos pecados, pedindo perdão, pedindo, Senhor, pela Tua misericórdia, para que a alegria da salvação esteja nos nossos corações. Então agora, Senhor, ao comermos o pão, bebermos o cálice, alimenta-nos espiritualmente.
Ó Deus amado, porque nós cremos que a presença do Senhor Jesus não está nesses elementos, mas esses elementos consagrados agora saem do seu uso normal, para nos lembrar que a carne do Senhor Jesus, teu Filho, e o sangue dele derramado por nós, é aquilo que nos alimenta, e que ele está, Senhor, às portas da história para voltar. E o teu servo no passado disse que todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos este cálice, nós estamos anunciando a volta dele. Glórias ao Senhor. Ó Deus, nós rendemos ao Senhor toda a nossa gratidão por este momento e participamos agora em obediência à instituição do teu Filho, que nos comunica a vida espiritual e coloca a eternidade certa no nosso coração. No nome dele que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Quero lembrar aos nossos visitantes, aliás, informar aos nossos visitantes, que a Igreja Presbiteriana de Fortaleza não vê esta mesa como uma mesa da denominação. Esta mesa é a mesa do Senhor. Então, a todos aqueles que professaram a sua fé, uma igreja evangélica, confessando que somente o Senhor Jesus é o seu mediador e o seu salvador, e que somente a palavra dele é a única regra de fé e prática, então estão convidados a participarem desta mesa. E aqui nós observamos as palavras do apóstolo Paulo. É um símbolo, mas não pode ser só símbolo, tem que expressar a vida da igreja de unidade. Nós pegamos o pão, pegamos o cálice e aguardamos para que todos nós possamos participar juntos. Fiquem em oração, enquanto nós vamos louvando, adorando a Deus, e os elementos são entregues. Aguardo o dia que verei no céu a luz mais forte que o sol, o céu se abrir e ver descer Jesus em majestade, força e poder. Tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei o meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em tua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem nos buscar. O Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo em tua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que ele vem. Virá o Rei Jesus,
meu coração deseja vê-lo. Em tua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele está vivo e Ele vai voltar. Sua vinda aguardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando lá além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São vãos terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. Em tua presença, pra sempre estar. Aguardo o dia em que Ele vem nos buscar. Alguém deixou de ser servido do pão ou do vinho? Enquanto um dos presbíteros vai servir aí o Ministério de Louvor, nossos irmãos podem arrumar as bandejas aqui de volta à mesa, por favor, que eu quero pedir à igreja que se coloque em pé para nós orarmos neste momento. Coloque a sua vida diante do Senhor agora, ore, agradeça por este momento. O Senhor Jesus orou agradecendo, exaltando o Pai, e então consagrou o pão e o cálice, e Ele disse que o pão era o seu corpo, dado por sacrifício pela remissão do pecado de muitos. Você está entre esses muitos, eu, você, todos aqueles que enxergaram no Senhor Jesus o único e verdadeiro Salvador. E o apóstolo Paulo diz que todas as vezes que nós comemos o pão e bebemos o cálice, nesse momento de comunhão da igreja, nós estamos anunciando a volta do Senhor que morreu, que ressuscitou e que está prestes a voltar. Então nós nos lembramos das palavras de Jesus. Ele está aguardando, e no dia da sua volta, Ele vai finalmente comer conosco, beber conosco, uma santa ceia perfeita.
Por isso, obedecendo às palavras de Jesus, é que nós, nesse momento, vamos comer o pão e vamos beber do cálice. Eu sei que o microfone não chega ainda não estamos com a igreja microfonada, mas eu gostaria que alguém erguesse a voz agora, numa oração de gratidão. Não peça nada, só adore e agradeça ao Senhor pela ceia. Apenas uma pessoa, gente. Só uma. Senhor, eu te louvo, Pai, te agradeço pelo sangue, Pai, que foi derramado na cruz do Calvário, Pai. Te louvo, te agradeço pela remissão dos pecados, pela nova vida que temos em Jesus. Amém, Jesus. E Mateus disse que Jesus cantou um hino com os seus discípulos, uma porção de salmos. Nós vamos cantar agora com nossa banda de louvor, agradecendo a Deus por tão grande amor, tão imensurável amor. Os presbíteros oficiais podem voltar enquanto nós louvamos. Celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai, celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. E hoje vive para sempre. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar. Oh, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Vamos celebrar, ei, vamos celebrar, oh, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Amém, amém. A igreja pode sentar-se. Gostaria de convidar nossas crianças para que receberam a oração. Elas em seguida irão para as suas classes. Enquanto elas chegam, irmãos, gostaria de saudar uma visitante que está aqui nos dando o prazer da sua presença. É a Francisca Maria. Onde é que ela está? Recebeu um abraço.
Uma saudação pessoal, personalizada, efusiva. Então, Francisca Maria, não identifiquei. Lá atrás. Está ali, lá atrás. Seja bem-vinda, dona Francisca. Uma alegria estar aqui conosco. Nosso abraço também aos demais visitantes. Estou vendo visitantes aí, viu? E alguns já são da casa, podem voltar para cá. Isso. As crianças estão aqui. Dona Elaine vai dar uma palavra. Bom dia, igreja amada. Nós estamos lançando, a gente já iniciou o lançamento, né, da IBF, vocês já devem ter visto nos avisos. E eu quero agora, cada domingo, fixar, pais, façam inscrição dos seus filhos para a IBF. Nós vamos ter apenas 80 vagas, então façam logo as suas inscrições, porque a gente vê aqui que a gente tem muita criança, né? Então, nós vamos ter a nossa escola bíblica de férias nos dias 9, 10, 11 e 12 de julho. Então, não fiquem de fora. E eu também tenho um outro convite. Se você, nessa data, jovem, adolescente, adulto, vai estar sem trabalhar no período de férias e pode nos ajudar, fale comigo, com a Adna, com a Flávia, com a Débora, para que a gente possa colocar o seu nome e a gente montar as equipes de trabalho. E uma outra coisa que eu tenho a dizer para vocês, eu acho que vai passar ali, muitos pais ainda não sabem, não sei, talvez não saibam, que agora nossa classe de berçário funciona lá em cima. Então, esse berçário é um berçário apenas de apoio, para que os pais possam vir, trocar as crianças. Mas a sala de escola dominical é lá junto com as outras, onde os bebês também estão aprendendo a palavra de Deus. É lindo ver o trabalho das professoras do berçário com os bebês, ensinando sobre a criação do mundo, aquilo que Deus criou. Então, o berçário, mamães, é só apoio. Terminou aqui, vamos subir e levar o seu bebê lá para cima. Então, oremos, crianças, todos aí atentas, fazendo oração ao nosso Deus, viu? Ó, fechar os olhinhos, concentrando-se na nossa oração. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem, de maneira muito generosa, Senhor, nos dando este privilégio de sermos pais, sermos instrutores dessas crianças, Pai. Nós te louvamos pela vida delas e te rogamos para que a Tua palavra, Senhor, seja efetiva, seja real, Pai, na vida delas, como também na vida dos pais, que nós, pais, sejamos comprometidos na instrução bíblica de nossas crianças, Senhor. Meu Deus, desperta cada pai, cada mãe, cada responsável por suas crianças, para que eles tenham o propósito de ensinar a Tua palavra a elas, Pai. Dê a eles estratégias e, sobretudo, perseverança, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos para o nosso momento de aviso, mas depois da bênção, tá bom? Então não se levante, mas vou pedir aos irmãos que vão dar um aviso que sejam bem breves para nós não atrasarmos aí a escola dominical. Nós temos uma tolerância ainda de 10 minutos e antes aqui dos avisos já quero dizer, faltam 27 dias. Para o quê? Daqui a pouco você vai ouvir aqui. Faltam 27 dias, a igreja deve estar orando e participando. Quero convidar a igreja a ficar em pé para que receba a bênção. Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre toda a igreja do Senhor, agora e para todo sempre. Amém, Jesus.
favor, o pessoal da transmissão, não encerra a transmissão, não pegar os avisos, a igreja pode assentar-se. Vamos para o nosso momento de aviso. Dia 30 desse mês teremos um almoço da UPH. O objetivo desse almoço é que já dá, você já sabe, né? Então, se você gosta de carneiro, você vai gostar do nosso carneiro marinado, 48 horas. Vai ser espetacular. Mas que você não come carneiro, como minha esposa, tem frango. Então, queridos, tem as duas opções, frango e carneiro. Abençoe a nossa missão, o avanço missionário. E se você ainda pode ajudar, tem 15 vagas, gente que não pode ir, precisa da sua ajuda talvez, tá bom? Uma vez também muito especial, irmãos. No dia 15 de junho, nós teremos mais um encontro do grupo de estudos. O tema é pedobatismo. Por que nós devemos batizar as nossas crianças? Então, alguém que tiver dúvida ou quiser maiores esclarecimentos, eu convido para que os irmãos estejam presentes. Não é algo voltado exclusivamente para homens, mas também para mulheres, qualquer idade. Não vai custar nada aos irmãos. Então, no próximo sábado, dia 15 de junho, às 16 horas, no nosso auditório. O louvor está avisando que tem cantina hoje à noite. Não é isso, louvor? Ô, bênção. E agradeço ao louvor que proporcionou o café da manhã, espetacular. Fizemos ali o trabalho, o pessoal da IDG teve à frente, mas patrocinado pelo louvor. Muito obrigado. O pastor disse que era para ser bem rapidinho, tem umas 4 folhas, então é rápido, não demora não, tá? 141 anos da Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Até aqui o Senhor nos trouxe, até aqui o Senhor nos guiou. E esses 141 anos, ele é feito por todos nós que somos a Igreja Presbiteriana de Fortaleza. Ele não é feito por uma comissão. Uma comissão existe apenas para direcionar as ações. Mas ele é construído, esse aniversário, por cada um. Vocês estão vendo a foto aí dos nossos preletores. Nós vamos ter aniversário da igreja no dia 6, 7 e 8. 6, 7 e 8. Durante o mês de julho, também vamos ter programação todos os sábados. Tá certo? Vamos mostrar aqui, por favor. Nós temos aqui o louvorzão no dia 6. Igreja Presbiteriana de Fortaleza, congregação, todo mundo aqui reunido lá na quadra. Não é isso? Pronto. Vai ter iluminação legal também, né? O Choco pediu a iluminação. Começamos o aniversário da igreja. Ok, pastor, eu vou apressar. Tá certo, pastor. Próximo. O pastor está lá na frente. Lá. Próximo, por favor. Então, dia 6 começa o aniversário da igreja. Dia 7, programação do dia 7. Pastor Mário Levi vai trazer a palavra para nós. Pastor Nonato vai fazer a classe única, falando sobre o avanço missionário que nós teremos no mês de julho. Próximo. Dia 7, pastor Eliseu no horário da noite. Dia 8, o aniversário da igreja. Venha comemorar, venha comer bolo. Tem bolo dia 8. Ei, pula o dia 8 não. Volta aí para o dia 8. Pronto. Pastor Roberto Brasileiro, presidente do Supremo Concílio, vai estar aqui conosco no dia 8. Ele é um homem muito ocupado, é um homem de Deus. Ele vem, prega e vai embora. É rapidinho o homem. Pronto. Próximo domingo, próximo